Voltando... Perdão, opa. Chutei a mesa de gravação aqui. Sejam bem-vindos a mais um Vozes da Terceira Terra, podcast de RPG com insights para DMs, GMs, narradores. Insights ou dicas, Ivar? Insights. Insights é mais fino. Aqui é o DM's Clean Talk, né? Eu sou o Marcelo, eu tô aqui com o Ivar. Oi. Estamos nos estúdios B da Terceira Terra. Na verdade, era pra ter montado o estúdio de verdade se o Alexandre viesse. Como ele desistiu no último... Desistiu não, né? Coitado. Nós estamos gravando no dia 31 de dezembro. Todo mundo tem seus compromissos, né? Resolveram trabalhar, né, velho? O Alexandre resolveu trabalhar, o Arthur também, e a Mônica está estudando para a segunda fase da FUVEST. E aí você nem pegou as coisas. Você tem microfone, você podia pegar a caixa de som, a mesa de som com o Arthur, que mora aqui do lado, mas enfim, começando só nós dois, a gente está gravando com o iPod mesmo, já que eu tô com o novo microfone. Podia montar um outro estúdio aqui, mas como são duas pessoas só também, não tem necessidade. Esse episódio vai ser mais uma conversa informal, tanto é que nós estamos gravando o episódio primeiro para depois gravar a voz de fundo. A gente costuma fazer o contrário, e com a mágica da edição acontece tudo de maneira diferente, né? Então, no último episódio do ano, que vai ser o primeiro episódio do ano a sair, mas hoje é sexta-feira, vai sair na segunda-feira esse episódio. Então, esperamos que tenham estourado champanhe, que tenham comido peru, que tenham pulado 7 ondas, quem mora perto do mar, o pessoal do Rio de Janeiro aí que ouve a gente, né? Também tem bastante gente lá na área do Nordeste também que ouve a gente, né? É interessante, né? A gente mora no interior de São Paulo, mas a maioria do pessoal que ouve a gente está nessas duas regiões assim. E hoje nós vamos falar sobre XP. Eu vou falar melhor, não vou falar sobre recompensas. Recompensas em geral, que geralmente falamos de XP nesse caso, mas não é só isso. Porque existe um ponto entre... Tem recompensa e tem XP. E existe um ponto entre esses dois elementos que eles se unem. Eles são sinônimos até certo ponto. Existem certas características diferentes tem aí do XP. Uma área de congruência, não é congruência, Como é que chama quando você tem? Eu estou tentando lembrar. Você intersecção. Tem uma intersecção. Quando você tem dois conjuntos, né? Isso. O conjunto... Exatamente, estava lembrando da segunda série. A área de intersecção entre recompensa e XP é muito grande. É que tem certas características que são só de recompensa, dependendo dos jogos. O que nós vamos fazer hoje aqui? Nós vamos analisar uma questão muito importante para você escolher o jogo que você quer jogar e talvez você descobrir, você, ouvinte, descobrir talvez por que algum jogador do seu grupo está insatisfeito com o jogo que vocês estão jogando. Ou por que vocês gostam mais de um tipo de jogo e menos de outro. A ideia é facilitar para você escolher o próximo jogo ou modificar o jogo de acordo com as suas necessidades e os interesses dos seus jogadores. Como é que tudo isso começou? Em maio, junho, eu não lembro, o blog Sarah Dark Magic escreveu um texto sobre... sabe aquele texto contra as Edition Wars? Ela fala assim, gente, isso é uma bobagem, porque detratores do D&D... Bom, é o grande telhado de vidro do RPG, né? Estavam reclamando que o D&D não dá margem para interpretação, que é só lutinha. Ela falou, não tem isso e aquilo. A defesa dela é o seguinte, você não precisa de regras para interpretar. Você não precisa do livro te dizendo como você deve interpretar só ou não. E aí, claro que nos comentários apareceu um gente e falou assim, então não precisa de regra, pode jogar RPG sem RPG nenhum. Que é argumento falacioso, né? É troleiro, né? Gente que quer exercer os seus direitos sagrados de trollar fórum, trollar blog. Mas o raciocínio... Esse tipo de papo, assim, especialmente Guerra das Edições, e se tal sistema melhor que o outro, é igual falar de futebol. Se o Corinthians é melhor que o Palmeiras, se o Flamengo é melhor que o Fluminense. O argumento falacioso não tem como o pessoal concordar num ponto. Ele se utiliza desse negócio. Reclama que não tem regra para interpretação. Quando você fala que não precisa, então usa o argumento para dizer assim, então não precisa de regra nenhuma. O argumento não é para resolver a questão, o argumento é só para ganhar a discussão. Exatamente. Então, eu fiquei pensando naquilo por muito tempo. Depois, eu nunca lembro o nome do cara do Icos a Hidrofilia, eu lembro do nome do podcast dele, não lembro o nome dele. É o apresentador do Icos a Hidrofilia, que é um podcast de action play, né, de sessão de jogo, de D&D. Ele falou sobre isso também no final de um episódio dele. Nesse sentido. Só que eu ainda não estava satisfeito com o que ele falou. O texto que ele fez, a ideia era propor um fim às Edition Wars. As Edition Wars não existem. Acabou, sabe? Eu não lembro direito do argumento dele, mas não vem ao caso agora, justamente porque eu segui em diante
com o argumento. Eu passei esses últimos meses pensando nisso, até que recentemente eu topei com o texto do Sherry DM, que me deu a resposta. É um texto que está no Critical Hits, juntando o texto da Sarah Dark Magic com a reclamação no final do episódio, acho que episódio 93, 94, do Icos a Hydra Filha. Com esse texto do Sherry DM, eu encontrei a solução para um problema interno que nós temos aqui no Voz da Terceira Terra. Eu nunca canso de falar que eu jogo D&D para dar porrada. Sabe? Vamos jogar alguma coisa mais dramática, alguma coisa que tem um mistério, uma coisa que tem interpretação, uma coisa que tem a criação de personagem. Vamos jogar qualquer outra coisa. Eu jogo D&D para montar os cenários, colocar desafios para os jogadores e vocês virem andando com essas miniaturas pelo cenário que eu criei. Eu sou um pouquinho diferente. O pessoal fala, não, o Ivar não gosta de combate, o Ivar gosta de só investigação, interpretação. Eu falei, não é só isso, tá? Eu gosto de coisas que, assim, eu gosto de uma aventura variada e que me dê chance de fazer várias coisas. Não é que eu não gosto de combate, eu até curto, acho legal. Mas eu não gosto de uma aventura baseada só em combates. Eu não gosto de uma, por exemplo, um sistema, alguma coisa que me recompense só pelo combate. Pra mim o D&D é um jogo de tabuleiro glorificado. Um jogo de tabuleiro com frescura, e eu jogo D&D para jogar jogo de tabuleiro. E não há nada de errado com isso. Só que o Arthur, por exemplo, chegou ao ponto de reclamar mais de uma vez que D&D não é mais D&D. Porque ele lembra ele fica sempre comparando com a D&D. O Arthur ele faz uma guerra de guerrilha das edições que ninguém faz, né? As pessoas comparam D&D terceira edição com a quarta. O Arthur compara o AD&D com a quarta edição. Todas com a segunda. Tudo bem, não, eu queria curtir. Mas eu fiquei pensando nisso. Ainda é D&D, qual que é a diferença? O que tinha no AD&D que não tem nesse? O Arthur fica usando como exemplo a tabela de rolar profissão, ou a tabela de luta livre. Aquilo, pra mim, não é um argumento válido, porque eu queria que ele tivesse aqui, porque é a mesma coisa. Isso tem na quarta edição de outra maneira. Só que, de maneira geral, tanto o Arthur quanto você não estavam muito satisfeitos. O Arthur está jogando D&D ainda, só que ele pediu para ter menos combate. O que é interessante, que o pessoal de domingo de manhã, do programa de a gente encerrou um arco longo de aventuras, e eu pedi uma análise. E eles me pediram mais combate. Essa mais a gente está tendo um combate por fim de semana. A gente queria ter uns 3. Mas assim, combates que fazem sentido, não é aquele combate aleatório. Não é assim, monstro, como é que é o nome? Que anda pela vida. Roaming Monster? Isso. Como é que fala em português? Monster Hunt. Monster Hunt, isso. Eles falaram, pode até ter Monster Hunt, mas desde que faça sentido. Por exemplo, a gente está andando por um templo e topa com uma patrulha, e tem que vencer, só que assim, com o propósito, tem que vencer os caras em silêncio, ou antes de 3 rounds não aparece outra. É um combate além de você chegar só na testosterona, né? Eles não querem um combate só pelo XP, eles querem que o combate avance a história. Aí eu pensei, nossa, caramba, pera um pouquinho, o combate avançando a história. E é uma coisa que muita gente reclama, que o D&D é só combate e não tem história, não tem interpretação. Juntando essas 3 informações, eu me dei conta de qual é o problema. Estou esquecendo de um outro elemento também. Recentemente, olha só, mais uma fonte. Recentemente teve um episódio do... como é que chama aquele podcast do Pop Game Hardcore? Pop Game Hardcore é que nem a Terceira Terra, tem vários podcasts. Out of Character. E eles estavam falando sobre isso. Que você tem que ver... Está dando dica para DM. Veja o que os seus jogadores gostam de fazer. Tem jogador... Eles estavam falando sobre morte de personagem, na verdade. Tem jogador que chega a chorar quando morre o personagem, porque se apega muito e quer criar aquele cara. Tem jogador que não tá nem aí. Eu sou esse tipo de jogador. Eu, digamos que passei a não ligar tanto, sabe? Acho que antigamente eu ligava mais. Pelo fato de que eu sou DM 9 de cada 10 vezes, quando eu vou ser jogador, eu não me importo muito. Eu quero ver a história acontecer. Então eu não tenho problema em mudar o personagem morrer. Pra mim é uma pecinha, entendeu? É que nem você tá jogando com o Mr. X no Scotland Yard, morre e aí perde, né? E aí pega outra fichinha, outra pecinha no próximo jogo. Eu não tenho esse contato. Isso é o que eu quero do jogo. Eu acho que teve alguém que comentou nos fóruns novos da Terceira Terra, né? Acho que foi o Juliano Prisco, mas não tenho certeza. terceiraterra.com/fórum, ou se esse episódio sair no ar segunda-feira, eu acho que já vai ter transferido o tpkbrasil.net. Hoje já tá. Você digita tpkbrasil.net, ele muda o link de tpkbrasil.net para terceiraterra.com/fórum. Então, acho que foi o Juliano Prisco que comentou, cara, a gente boa pra caramba. Ele falou assim, o que vocês fazem para não se apegar aos seus personagens, né? Tanto, e não ficar triste quando acontecer alguma coisa com ele, né? Eu pensei nisso durante essa semana, não respondi no fórum ainda, mas basicamente é o seguinte, é o quanto de trabalho que você investe nele antes de começar o jogo. Então, hoje em dia, o que eu estou fazendo? Tá? Certo ou errado, é o que eu faço e que é embutido. Eu não invisto tanto tempo na preparação do personagem. Pensar em todo o background dele, pensar em toda a história, alguma coisa.
eu deixo pra fazer isso conforme o jogo vai avançando e que eu vejo que eu realmente estou usando aquele personagem. Tá? Pois é, mas a recompensa de algumas pessoas para jogar RPG, o motivo de algumas pessoas irem jogar RPG é criar o personagem. De algumas pessoas é interpretar esse personagem. É verdade. E de algumas pessoas, que é o meu caso, é a interação social. Eu não tô nem aí se meu personagem vai morrer, eu não tenho nem aí se eu ficar meia hora sem participar de uma cena, porque tem uma cena de outros jogadores, eu tô lá pela interação social. Sabe, pra ver os amigos, pra rolar dado, pra dar risada. Eu não tô nem aí pro meu personagem. Eu posso interpretar o elemental conjurado do mago, sabe? Não é pra isso que eu tô lá. Hoje em dia eu sinto que eu meio que tô passando um pouquinho pra ter esse tipo de visão também. É tão raro conseguir jogar, então a sessão de jogo acaba sendo a própria recompensa do... Mas não existe uma recompensa melhor que a outra. Cada pessoa se diverte com uma coisa diferente. Assim como cada um tem seu time, tem seu clã preferido de vampiro, sua tribo, essas coisas. Exatamente. Cada uma tem... Então, extrapolando essa ideia da recompensa, juntando essas 4 fontes de informação, eu me dei conta de uma coisa. Sabe quando acende uma luzinha, assim, você junta as peças e descobre que tem um quebra-cabeça completo? O motivo de eu gostar tanto do D&D, por exemplo, e o Arthur não tá ficando tão satisfeito jogando D&D, você, por exemplo, o Ivar não tá tão satisfeito, uma moça que jogava com a gente lá no domingo sair, porque ela não estava satisfeita, porque estava tendo combate demais, ela não estava podendo jogar com os personagens que ela queria fazer. É isso, é a recompensa. O que você procura no jogo e o que o jogo te dá. O D&D, por exemplo, é muito light na interpretação. Existe uma característica importante do seu personagem, né? O personagem, você tem 3 estruturas que sustentam o personagem. É raça, classe, e por muito tempo eles quiseram, no AD, na terceira edição, por exemplo, quiseram que fosse o feat. O feat. Para ser a terceira maneira, você constrói seu personagem, né? Para compor o seu personagem único, por muito tempo eles tentaram que fosse o feat. Na quarta edição eles se deram conta de que o feat não era importante para isso, não era suficiente, ele não dava retorno. Então, recentemente eles acrescentaram os backgrounds, que você pode pegar lá, acho que até 3. O primeiro vai te dar um bônus lá, porque o D&D tem que ter essa vantagem mecânica. Vai te dar um bônus de mais 2 em Thievery ou uma coisinha, né? Mas você pode pegar até 3. A ideia é você pega sem pensar no que você vai ganhar, pega para compor seu personagem. Então eles estão tentando fazer isso. Só que esse não é o foco do D&D. Como é que você é recompensado no D&D? Com XP. Batendo em monstro, né? Batendo em monstro. Você é recompensado com XP. Como é que você ganha XP? Batendo em monstro. Enfrentando hordas e mais hordas, ondas e ondas intermináveis de monstros cada vez mais difíceis, porque a regra é o primeiro encontro. A regra não, a linha guia. O primeiro encontro é mais fácil, o segundo é médio, e o terceiro é difícil, e o último é o desafiador, que aí começa a morrer personagem. Por mais que tenha Skill Challenge, por mais que tenha uma coisa que eu acho muito legal na quarta edição, que é o XP por quest, né? Você completa uma quest, você ganha uma quantidade de XP equivalente a um combate. Uma coisa que eu já fazia na terceira edição, que não tinha isso, eu dava XP quando os jogadores completavam alguma coisa importante para a história do personagem. Eu dava XP quando a história avançava. Até eu já dou XP como recompensa. Você teve uma boa ideia, eu falo assim, eu pego o equivalente ao que seria um monstro do seu nível, isso eu faço desde a terceira edição. Toma aí 300 XP pela sua... Gostei da sua ideia, toma aí 300 XP. Antes eu segurava para dar esse bônus no final da aventura. Mas eu descobri que tinha certos jogadores... Primeiro, a gente esquecia porque que tinha ganhado aquele bônus. E segundo, que tinha jogadores que falaram assim, pô, mas eu não ganhei nada, não fiz nada na hora. Ficou aquela discussão, mas eu tive essa ideia, então eu dou na hora. Porque no final da aventura você esquece. Isso é bom, por mais que você ganhe um monte de XP dessa maneira no D&D, esse não é o foco do D&D. O D&D não te recompensa de maneira tão gostosa pelo Skill Challenge ou por completar uma quest. Tá? Isso é um efeito colateral. A recompensa do D&D é você superar o desafio. Que desafio que é esse? É um grupo de monstros. Por mais que tenha uma armadilha misturada no meio, a armadilha é tratada como um monstro, porque ela tem ataque, ela tem XP, ela tem defesas. Tem nível de dificuldade para você desarmar e tudo. Então, a recompensa do D&D é vencer a dungeon, vencer as salas, vencer os monstros. Essa é a recompensa do D&D. Se você está procurando carga dramática, ou interpretar o seu personagem, ou criar uma história legal, ou solucionar um mistério, você não vai se satisfazer com o D&D. O D&D não vai saciar a sua sede. Você precisa de outros sistemas. Que é onde entra, por exemplo, o Storyteller. Vamos falar primeiro Storyteller, depois eu falo de Storytelling, porque ele mudou um pouco o foco. O Storyteller não me saciava. E eu frustrava meus jogadores. Por anos, eu fazia aventuras de ação.
Eu fazia... Os vampiros eram os X-Men noturnos, eles eram os vigilantes da cidade. Porque era o que eu fazia. Os jogadores, eles são o braço armado do príncipe. Ó, tá acontecendo um problema, vai lá dar porrada nesses caras. Capitão Vampiro e a Liga da Justiça Noturna. Era uma coisa assim. E era o que eu gostava de jogar. O meu irmão fazia aventuras pra mim e pro meu outro irmão. O Rodrigo, ele mestrava pra mim, que era, eu fiz um assassino da máfia, que também era... Quer dizer, os seus vampiros eram mais próximos do Blade, pelo jeito. Sim. Eram aventuras bem violentas e não tinha muita carga dramática, a gente não ligava muito pra isso. O Daniel criou um personagem que o mote dele era destruir alguma coisa e falar assim, não era meu mesmo, sabe? E, só que isso não satisfazia outras pessoas e quando eu fazia o jogo não satisfazia muito bem a ninguém. E hoje eu sei por quê. Porque eu queria me satisfazer com aventura, com ação, com matar monstro. Isso, né? Gente, eu joguei no jogo de lobisomem, não, jogo de vampiro, eu cheguei a jogar um Alien, sabe? O Xenomorph, do Alien 8º Passageiro. Sei. Você passou no avião, será que tá captando na gravação? Não sei. Deve ser da Webjet. Tem uma vizinha aqui em cima que trabalha na Webjet agora. Aí o avião passa e pegar ela, é isso? Cara, não é bem isso. Cara, essa semana saiu uma notícia, mas depois eu falo na voz de fundo. Então, os meus jogadores adoraram fazer uma aventura de horror, meio Aliens ou Resgate, que eu coloquei no subterrâneo, sabe? Cara, mas não é pra isso. A própria Dragão Brasil, quando existia, e que Deus não a tenha, fazia muitas dessas Mas coisas. ela ainda vive na Dragon Slayer. Mas eu não sei como é que tá Dragon Slayer hoje. Igualzinho a Dragão Brasil. Mas assim, fazia adaptação, colocava Predador em Vampiro, colocava Alien nesse tipo de jogo, né? Então eu vou te perguntar, Ivar, qual que é a recompensa do vampiro? Como é que você ganha XP no vampiro? Que são as bolinhas, né? Você ganha 1, 2, 3 XP. Que é sempre um pouquinho, 1, 2, 3, no máximo 4. Como é que você ganha? E não só XP, você também recupera pontos de força de vontade fazendo isso, né? Também, é verdade. Que é uma das mecânicas do Storytelling. Mas você ganha... Você faz isso de algumas maneiras. Por exemplo, você atende as motivações do personagem, se ele tem um background que foca numa coisa específica, se você leva o seu personagem a fazer coisas que vão contribuir para a continuação da criação do personagem. É uma criação do personagem que é extensa, nesse caso. E quando você você atende aqueles pré-requisitos da sua natureza e do seu comportamento. É exatamente o que eu ia dizer. Se você interpretou corretamente sua natureza e seu comportamento, você ganha um pontinho de XP. Sim. É um ponto reservado para quem interpretou a natureza e comportamento. É um ponto reservado para quando você... Agora, a expressão não era avançou a história. Era para quando você completou alguma coisa, um negócio assim. Mas assim, quando você consegue fazer com que a história progrida. Não interessa se teve 3 combates naquela sessão ou se não teve nenhum. Você não ganha pontinhos de XP, bolinhas de XP a mais pelo combate. No D&D é diferente. Numa aventura que teve um combate, você vai ganhar menos XP do que numa aventura que teve 3 combates sem skill challenge. É isso aí. Então a recompensa do Storyteller, que era o anterior, não era o combate. Era você interpretar o seu personagem, você avançar na história, vamos chamar de avançar na história, porque a palavra moderna, naquela época não falava isso assim, mas você ganhava metade do XP era por interpretar natureza e comportamento. E ser fiel ao gênero. Então, ser fiel ao gênero. Verdade, você ganhava mais um ponto de XP por... Em vários outros RPGs também, você ganha recompensas. Você ganha a recompensa, que no caso eram os pontos de sei lá o quê. Mas que seriam os XPs do... Você recuperava a força de vontade toda vez que você agia conforme a sua natureza e comportamento. E o Storytelling, que é o sistema novo, ele toca a matemática muito mais bem feita, o combate está bem mais fácil de mexer, mas você observa uma coisa, o combate continua não sendo o foco. No antigo Storyteller, chegou até a sair o livro, né, World of Darkness Combat. Saiu. Você fazia umas cartinhas com os seus movimentos, era uma coisa bem D&D quarta edição, né, cara? O livro do jogador do Vampiro, terceira edição, né, também tinha muito isso, muitas das coisas ali eram voltadas para combate, né? Tanto que é um livro que eu achava que não deveria ter saído tão cedo em português, mas saiu, na minha concepção. E o Storytelling, ele melhorou a matemática, muito mais. Você lembra que a gente falou aquela vez sobre dados, que você tinha, quanto mais dados você rolasse, mais chance você tinha de ter um bot? Mas é verdade, quer dizer, ele não foi pensado, não tinha uma pessoa especialista em estatística ou matemática na criação do Storyteller. Mas foi... Eu acho que é de propósito. Com essa nova matemática, o combate é bem mais simples. Você agora não rola pra acertar, o cara rola pra esquivar, não rola mais o dano e o cara rola pra absorver. É uma rolagem, parece o D&D. É uma rolagem, já sai o acerto e o dano ali. O combate foi simplificado, eu acho que justamente para tirar o foco do combate.
O foco do storytelling continua não sendo o combate. O foco é você... Só posso falar do mundo básico, do World of Darkness, porque eu não tenho e nunca peguei nem no Vampiro, sabe, o novo Vampiro, nem no novo Lobisomem, nem no novo Mago, nem no novo Wraith, nada. Eu só tenho o Mundo das Trevas e o Lugares Misteriosos. E um que eu queria muito é aquele Tales of the 13th District, que eu nem sei se está no Brasil. Queria muito aquele livro, mas enfim. Não vai sair no Brasil. E é difícil, as tiragens desses livros são muito pequenas nos Estados Unidos, está difícil achar. Mas enfim, qual que é a recompensa, como é que você ganha XP no storytelling? Solucionar o mistério e ser fiel ao gênero. O jogo te recompensa com isso. Essa é a recompensa do storytelling, não é ter combate. Que era uma coisa que acontecia no Lobisomem, tá? Você ser fiel ao gênero, que era a tônica da recompensa. Se você fizesse coisas de Lobisomem, né? Ou se você tivesse aquilo que o sistema pregava como sendo o grande metaplot de todo o sistema, aquilo sim, você ver a lua cheia, você fazer coisas no ritual da tribo, tudo aquilo sim te dava os pontos de renome, glória e sabedoria, contribuía para o desenvolvimento do seu personagem. Call of Cthulhu nós não jogamos ainda, apesar de que eu tenho aquelas aventuras, Call of Cthulhu já é um outro caso, assim, bem diferente. Mas eu vou tentar simplificar, correndo o risco de ficar simplista, mas pelo menos quando eu jogava Call of Cthulhu com ele e com o Rodolfo, a recompensa do Call of Cthulhu, o objetivo do Call of Cthulhu, cara, é você sobreviver. É você conseguir manter o personagem para a próxima aventura. Não é isso não. É você sobreviver. O meu personagem não morreu. O meu personagem enlouqueceu. Seu personagem morreu. Seu personagem foi comido por um octopoide gigante. O seu personagem foi rasgado em 1000 pedaços pela criatura das sombras. O meu personagem foi parar no hospício. Eu ganhei. Era sempre assim. Meu personagem não morreu. Ele só enlouqueceu. Eu venci o jogo. E eu descobri que se você termina o jogo sem você ter enlouquecido, você tem que começar a fazer... Porque depois de um tempo você vai acumulando, você vai perdendo o ponto de sanidade. É divertidíssimo, porque por mais que você passe... Tem algumas coisas tão horrorosas, que por mais que você passe no teste de sanidade, você ainda perde sanidade. Mas é divertidíssimo, porque você fica esperando a hora em que... Agora eu não vou lembrar da regra, se você perde mais de 4 pontos de sanidade por hora, ou tantos por cento, agora eu não vou lembrar da regra mesmo. Mas se você perde um tanto numa jogada só, ou se você depois perde, acho que um quinto, um quarto, uma metade na sessão, aí você começa a fazer isso aí, se eu bem me lembro. Quando chega no... Se estivermos errados, não faça flames, tá? Só fala, gente, faz tempo, tem um ano que eu não jogo esse jogo. Mas enfim. Mais de 10. No começo do jogo você quer manter sua sanidade, até porque os horrores são pequenos. Você falha, você perde 1 ponto. E no começo ficam as coisas horríveis, assim. Se você passar, você perde 3. No começo você quer segurar sua sanidade, você quer ver onde é que vai chegar nessa história. Vai chegando no final, em que você já está descobrindo o que está acontecendo e os horrores estão começando a aparecer, que é que nem um bom filme de terror, né? Que nem Alien estava passageiro. No começo alguém morre, mas você não vê. Depois você vê o monstro correndo. Depois você vê alguma coisa como que ele tem rabo, por exemplo. Sombra, por exemplo. Né? Ele só vai aparecer, ele só vai se revelar. Ou então é um frame, o Alien faz e é um frame assim, você não vê mais nada. O monstro só vai se revelar no final. Que quando ele mata as 2 últimas pessoas, o Alien chega até se desenrolar. Que é a única cena que você vê, a primeira cena que você vê ele completo. Porque só no final mesmo, ali já está acabando tudo, a criatura vai se mostrando devagar. E você vai vendo os poderes dela devagar. Lá no meio do filme você descobre que ela escala, por exemplo, que ela pega um cara de cima pra baixo. Que é uma tática básica de filme de terror e que o Alien primeiro faz isso de forma magistral. É o livro de regras para um filme de terror. Call of Cthulhu, quando você faz muito bem, você faz desse jeito. Aí no final, cara, você já não quer mais que o personagem mantenha a sanidade. No final você quer que o personagem enlouqueça. Você não quer que ele morra, mas quer que ele enlouqueça. E é divertidíssimo acabar a aventura e você poder contar essa história depois. Se seu personagem não enlouqueceu, não é tão satisfatório. Não, o personagem viveu para ver o outro dia, a não ser que ele seja o último, ele seja o sobrevivente. Mas é legal só assim, ele sobreviveu, mas sobreviveu com esse trauma aqui, teve que passar tantos meses no hospício. Essa é a recompensa do Call of Cthulhu. É você sobreviver, sabe? Não é ganhar XP, não é matar o monstro. Até porque o personagem fica cada vez mais inútil, né? Então, é completamente diferente a recompensa do Call of Cthulhu. Né? Voltando lá no começo, então. Nós não estamos fazendo juízo de valor. A gente começou com o D&D, falando da foco no combate, depois vamos falar de outros RPGs que dão foco em coisas muito diversas. Nós não estamos, de maneira alguma, dizendo que esses jogos recompensam mais, ou melhor, ou são melhores, ou mais criativos, ou mais bonitos que o D&D. Nós estamos justamente analisando assim, o que cada jogo recompensa. O que é a nossa proposta aqui? É te mostrar que jogos diferentes recompensam coisas diferentes. Se você não está satisfeito com o D&D,
Dá uma olhada por quê. Será que então os combates não estão saciando a sua vontade de jogar? Você queria estar interpretando mais o seu personagem? Claro que o D&D tem isso. Todos os jogos têm todos esses elementos. O D&D tem interpretação, tem carga dramática. Mas isso é mais por sua conta. Ou mais pro DM. O DM quer fazer uma aventura de mistério. O DM quer fazer uma aventura de horror. Uma aventura em que se passa numa cidade e os dramas são de interação social e conversar com as pessoas. Isso acontece, só que o jogo não recompensa isso de maneira geral. Tem que ter um esforço grande, você tem que doar muita coisa sua para você receber de volta, e às vezes não é o que compensa. Talvez você devesse procurar outros jogos, então. Ou o DM, você não está satisfeito, você está vendo que os jogadores não estão satisfeitos, começa a alternar. Você descobre o que o seu jogador gosta. O seu jogador gosta de solucionar mistérios. Pega um desses jogos que você conhece, que a recompensa é solucionar o mistério, e o foco não é no combate, ou às vezes a recompensa é solucionar o mistério e também tem foco no combate, sabe? E troca, dá uma alternada. Né? Procure quick starts de outros jogos, que assim, que é uma coisa que você aprende, você consegue ler sem compromisso. Você não precisa ler o sistema inteiro. Apesar que eu acho que quem reclama disso tem preguiça de ler. Mas assim, o mais interessante é o seguinte, dependendo do que o seu grupo gosta, do que você, GM, goste, quando você pegar um livro de RPG novo, ou você na casa de um amigo, alguma coisa assim, dá uma olhada para ver qual que é o maior capítulo do livro. Vai no índice. O maior capítulo é ali que vai estar a ênfase daquele sistema. O GURPS, por exemplo, é a criação de personagem. É o maior capítulo. É o maior capítulo, tá? D&D, combate. Tá? O uso de Storyteller, o próprio Eclipse Phase aqui do lado, é ambientação. Aquilo ali, digamos assim, é numérico, né? É o tamanho daquele capítulo, que é o maior do livro. Mas é aquilo que vai mostrar para você qual que é o RPG, o sistema que o seu grupo vai se identificar mais. Descubra o que te faz satisfeito, que você termina uma aventura, você se sente realizado, completado, tendo saciado a sua vontade de jogar RPG, e descubra dos seus jogadores também. Começa a fazer concessões. Você tem, dos seus 5 jogadores, tem 2 que gostam, mas que não gostam tanto de combate, não estão se sentindo satisfeitos com D&D. Então, ok, de cada 3 jogos, 2 joga com outro sistema. Fala com os outros jogadores, tipo assim, sei que nós gostamos de jogar combate, mas tem esses 2 caras que querem fazer outra coisa. Nós somos em 5, a cada 3 jogos, vamos jogar 2 que é do sistema que eles gostam. Isso, faz uma concessão, ninguém vai morrer por conta disso. Até porque você vai descobrir que tem coisas, mais vezes do que não, você vai descobrir que tem coisas nos outros sistemas que também vão te saciar. Talvez menos, talvez você passe um mês jogando só Call of Cthulhu e tá de saco cheio, tá louco pra matar monstro, pra arrancar a cabeça e destruir, explodir com magia. Beleza, aí você vai jogar D&D um pouco. Aí depois você cansa assim, nossa, agora vamos jogar um jogo em que a gente tem que fugir dos monstros. Você vai alternando, descubra o que te satisfaz, descubra o que satisfaz seus jogadores e vão atrás de jogos assim. Abra o seu leque, sabe? Vai descobrir outras coisas, até porque você pode acabar usando ideias que tem em outros sistemas naquele sistema que é o preferido do seu grupo também. Mas também não fica tentando forçar uma mecânica dentro da outra, porque os jogos não são feitos assim. Os jogos hoje são bastante... não tem muito jogo holístico hoje, né? Os jogos são bastante herméticos. E você tem um tema, né? E geralmente tem um sistema que se adequa ao tema. Antigamente acho que era meio contrário. Por isso que eu acho complicado você escolher um sistema... Nossa, tanto tempo faz. Por isso que eu acho complicado você escolher um sistema genérico e querer jogar ele para o resto da sua vida. Mesmo que seja genérico, o sistema tem uma recompensa, tem uma coisa que te satisfaça jogar que outros não têm e que não tem o que outros têm. Às vezes a recompensa do sistema genérico em geral é você ter a liberdade, como mestre, de criar qualquer tipo de cenário e o jogador qualquer tipo de personagem, digamos assim. Né? É isso aí. A vantagem do sistema genérico é a criação de qualquer tipo de cenário, não qualquer tipo de recompensa. Exato. Todos assentados para os avisos paroquiais. Não, eu você escutaria aquele barulho de aquelas cadeiras de... Aqueles bancos de missa. Aqueles barulhos assim. Espero não sei se vai pegar. Acho que esse pegou. O vizinho de baixo já tá... Não, eu não tenho vizinho de baixo. Você não tem vizinho de baixo. O cara tá passando por estacionamento para assassinar o seu mal nas tribulações. Seu mal. Gargalhada fatal. Os recadinhos que ficaram acumulados depois de um tempo. Em primeiro lugar, eu preciso pedir desculpas para as pessoas que nos mandaram coisas para resenharmos ou analisarmos ao longo do ano e nós ignoramos completamente. Não foi de maldade, alguns eu até cheguei a escrever por e-mail, mas... Sei lá, cara, a gente não se organizou, não teve tempo, é complicado marcar essas... A gente grava... Vocês não sabem a dificuldade que é pra marcar a gravação. Tá? E a gente tava fazendo uma coisa que a gente... Vamos ver se a gente muda este ano. A gente tava gravando 3 episódios de uma vez, depois ficando um mês sem gravar, né? Vamos ver se a gente grava
mais regularmente agora para dar tempo de fazer esses recados. Então, quem mandou pra gente os temas de RPG, a revista, vamos chamar aquela revista RPG Magazine? Não resenhamos nenhuma, então desculpa aí, gente. Mandaram a 8, já tá saindo a 13. Sabe? Foi mal aí, não foi de propósito não. Mas recados. Primeiro, tem um fórum, ele é novo, ele é deste ano, acho que deram uma garibada nele recente, mas é um fórum sobre D&D quarta edição que surgiu este ano. O fórum do TPK Brasil tem sobre RPG de maneira geral, mas se você quiser uma coisa mais específica, tem o dndforth.forumeiros.com. O título é em inglês, mas o blog é em português, tá? É dndforth.forumeiros.com. Vai estar na show notes, que é sobre D&D. Ele é muito bonito, sabe? O site, assim, esteticamente muito bem feito. A apresentação dele é legal também. Tem um pop-up lá que fica enchendo o saco na hora que você entra pela primeira vez, mas você clica em não mostrar novamente que ele para, sabe? Que é pra você se cadastrar, sabe? Você tenta rolar a tela, ele acompanha. Muito chato aquilo. Mas você dá não exibir mais que não exibir mais. Mas é que uma coisa interessante dos fóruns que eu percebo hoje em dia é que os fóruns começaram a ser abertos para você olhar. Se você quer participar, você se cadastra. Mas se você quer só olhar, você pode entrar no fórum e pesquisar os tópicos. Antes eles eram bloqueados, né? Você tinha que se cadastrar, é verdade. Você só tinha acesso se cadastrasse, né? Você quer lurcar lá? Vocês lembram das Crônicas da Falha Crítica, que teve só um episódio na Terceira Terra e depois o Ruia acabou perdendo o notebook, quebrou o notebook dele, ele perdeu uns episódios. É Ruia ou é Ruia? Ele se apresentava como Mestre Ruia. Escrito, né? Eu falava. É proparoxítona, né? Ru-I-A. Meu Deus. Tá? Pois é, agora virou um podcast, cara. Legal. Já tá, acho que no 7º episódio. São episódios curtinhos, né? Que são aquelas piadinhas, episódios curtinhos, que é crônicas.elisio.com.br. Obviamente, tudo sem acento, mas hoje em dia, quem é que não sabe disso, né? Crônicas.elisio.com.br. Cara, tem gente que não sabe. Não, mas quem não sabe disso não sabe usar a situação, então não faz diferença. Outra coisa também é lembram do Dar Schwarzialg, né? Que é o Olho Roxo? Comentamos isso faz um ano. Foi do Cláudio Clemens, que é um ouvinte nosso da Alemanha. Ele tem esse jogo que é muito popular na Alemanha. Parece que ele foi traduzido para o inglês, né? Porque ele fala que a tradução é The Black Eye, por isso que a gente já sabe que é o Olho Roxo. Olho Roxo, né? É que Schwarz significa preto. É preto ou escuro. É preto ou escuro? Tanto que Schwarzenegger é preto escuro. É negro escuro. Schwarzenegger é o lago negro ou lago escuro? Não sei. Mas tem aquela floresta negra, Schwarzwald, também na Alemanha. É que... tá. Então deve ser negro de cor preta mesmo. Eu creio que sim. Ok. A cor. O Cláudio está procurando pessoas para fazer um jogo do Olho Roxo. Por sacanagem, parece que ele está tirando sarro do jogo. Enfim. Assim. Vamos chamar de esse jogo de fantasia alemão. O Cláudio está procurando pessoas para jogar via internet esse jogo, o jogo de fantasia alemão, o Der Schwarzialg, ou The Black Eye, pelo Skype ou pelo TeamSpeak. Ele chegou a colocar um aviso lá no antigo TPK Brasil, o nome do usuário dele, né, o nome do usuário dele é Astúrio. Ele teve uma resposta, teve um jogador. Eu gostaria de participar, mas eu não tenho tempo para trabalhar à noite. Então, quem estiver interessado em conhecer esse jogo de RPG, que na Alemanha é mais popular do que o D&D, de acordo com o Cláudio, também o D&D não consegue entrar na Alemanha já faz anos. Por causa desse jogo. Então, e tem uma resenha legal no site da Paragons sobre esse Dark Schwarzenegger. Interessante. Vou ver se eu acho o link e coloco na show notes. Foi lá que eu descobri um pouquinho mais sobre ele, né? É interessante. Então, ele está querendo mestrar via Skype ou via TeamSpeak. Como ele está na Alemanha, nós estamos a -3, a Alemanha está a +1, então vai ser 4 horas de diferença. Eu acho que para ele, então a galera aqui teria que procurar. Você vai jogar mais cedo ao invés de jogar mais tarde. Tipo assim, se lá for meia-noite, aqui são 8 da noite. Então, mas parece que ele dorme tarde, sempre vejo ele no Skype, ou muito tarde ou muito cedo. Mas dá uma procurada, eu gostaria de ouvir depois relatórios sobre o jogo. O que vocês acharam, né? Cláudio, entra no novo TPK Brasil e coloca esse recado lá também. Vai que você descobre uma galera que está interessada. E por último, o recado mais importante, que é o seguinte: o ano fechou, o servidor está pago. Então uma coisa que eu vou começar a falar agora, todo episódio, vou gravar um disclaimer automático, mas eu vou avisar o seguinte: graças aos nossos ouvintes, eu paguei pouco mais de 1/3 do servidor. Na verdade, deu mais de 1/3 porque teve uma galera que também comprou muita coisa na Amazon. A gente ganha cerca de 4% de tudo que você paga. E tem um atraso de 2 meses, porque tem que ser enviado e dá 2 meses, fecha a conta e recebe. Mas, por mais que recebe isso... em dinheiro ou recebe em produto? Recebe em cupom na Amazon. Um pouquinho, assim, por exemplo. Recebi o de outubro, foram $11. Não, que seja. Um pouquinho, mas $11 é quase um livro, né? Dependendo do livro, é o livro. Por mais que isso não seja dinheiro que vá pro servidor, é dinheiro que eu evito tirar do meu bolso para pagar o servidor. Então, se você compra na Amazon, você está sim contribuindo para o nosso servidor de maneira indireta.
Teve uma coisa que eu instituí há alguns meses atrás e que fez um sucesso razoável, porque eu paguei, como eu falei, 1/3 do servidor, acabei não falando com o quê, né? Com as doações. Nós temos 2 botões de doações. Se você acha que a Terceira Terra vale alguma coisa, se você acha que nós temos algum valor agregado, você doa lá pra gente o tanto que você quiser. O tanto que você quiser. Nós tínhamos doações de R$10, doações de R$20, doações de R$40. Mas muita gente chegava me perguntando assim, mas Marcelo, eu quero pagar o conteúdo de vocês. Quanto é que você quer? E eu não sabia o que falar, né? Quanto é que eu falo pro cara? Dou R$1, dou R$100? Então, olha só que legal, nós estamos começando 2011. Então, eu vou fazer uma proposta para os ouvintes. Vocês querem ajudar a pagar o servidor? Você acha que a Terceira Terra tem algum valor? Se você quer que nós aumentemos a qualidade dos nossos podcasts, a qualidade do servidor, a qualidade do que a gente está lá dentro, comece a produzir mais material, que são coisas que agora eu vou começar a fazer com o PDF, por exemplo, talvez tenha um custo. Talvez não, eu espero não ter custo. Tem um custo em tempo, na verdade, né? Mas assim, tudo que é feito na Terceira Terra é em benefício de quem acessa o site, de quem pode querer assistir, de quem está nos fóruns e tudo, né? Então, ninguém quer aqui ganhar vida a base de doação. Isso aqui é um passatempo. Mas é um passatempo, como todo passatempo, é um passatempo caro. Então, se você vamos fazer o seguinte, você quer manter a Terceira Terra viva em 2011? Então, se você doar R$20,11, eu vou colocar o seu nome na tela inicial da Terceira Terra. A não ser que você não queira. Vai que você está separando da mulher, né, e ela está olhando as suas contas, né? Mas sim, se você doar R$20,11, eu vou colocar o seu nome na tela inicial da Terceira Terra por todo aquele mês. Você doou no mês, o seu nome vai ficar lá, como a Terceira Terra existe graças a essa. Vou pensar um texto menos piegas, assim. Sponsors da Terceira Terra. Boa ideia. Vou colocar, vai ter um espaço que eu vou tirar alguma coisa da tela inicial da Terceira Terra e vou colocar o seu nome lá, o nome de quem contribuiu aquele mês. Você também pode doar em dólar direto para o servidor, porque nós temos o botãozinho lá do PagSeguro. Que eu recebo e depois leva, acho que 14 dias para cair o dinheiro. Eles cobram lá, pode pagar um cartão de crédito agora, eles cobram acho que 1,95%, mas enfim. Para cada transação, baixa fixa, né? Se você quiser doar diretamente para o servidor, porque esse dinheiro que não tem que depositar, ou se você tem, por exemplo, isso é pelo PagSeguro. Se você tem PayPal, você prefere usar o PayPal, eu coloquei um banner, um botãozinho do próprio ThemeHost, do nosso servidor. Você paga usando o PayPal, esse dinheiro vai direto para a conta do servidor. Nem tem o que sacar e depositar e pagar o cartão de crédito. Ele vai direto. Quer dizer, chega no fim do ano, a conta do servidor vai estar melhor por causa daquelas doações. Amortiza lá e já vai... É automático, Se 20 ouvintes... Você contribui com a infraestrutura da Terceira Terra. Exatamente. Eu calculei mais ou menos, isso eu estou contando o servidor, os custos operacionais, o custo do domínio, que cada domínio custa um valor também. Se 20 ouvintes doarem R$20,11 agora em janeiro, o servidor está pago pelo resto do ano. E mais, tem mais uma coisa. Né? Mas não é só isso. Não Mas espere! A partir deste ano eu vou voltar a fazer uma coisa que eu fazia no começo do ano e parei. Mestrado? Não, mestrado eu vou fazer mesmo. Mestrado é uma coisa que vai me tirar tempo da Terceira Terra, mas enfim. Eu separava os nossos outtakes. Eu fiz agora, eu vou colocar no final desse episódio, mais ou menos, quanto que foi? Foi 2 minutos e 30 de meus. Que eu ia tirando e ia guardando em outro. Quando eu editava no Adobe Audition, eu separava aqueles ou e jogava no arquivo separado. Cláusulas de hesitação. Cláusulas de hesitação. A minha, no caso, Hesitation clauses. A sua e do Marcos Fiorito entendeu? No começo eu falava muito né. Aí eu comecei a parar com isso. Acho que ainda falo. Eu comecei a perceber, eu comecei a falar menos porque eu comecei a retirar. Só que aí quando eu passei de quando você começa a se ouvir, você acha que eu falei dele não posso aqui porque é palavrão. Não é palavrão agora, né? Falei, pô, que droga. Eu falo tanto né, os primeiros episódios que eu gravei eram um né atrás do outro. Mas o que eu vou voltar a fazer este ano, uma coisa que eu fazia no começo, acabei não aproveitando para nada, mas vou voltar. Nossos episódios geralmente não dão o tempo que a gente quer gravar. Eu quero que o nosso episódio tenha por volta de 45 minutos com voz de fundo, a gente grava sempre muito mais do que isso. Então eu vou começar a separar coisas que porventura não foram no episódio e criar um arquivo extra de outtake. Sabe, um episódio extra só de outtakes, de cenas extras, cenas excluídas. Cenas excluídas. Quem doar mais R$10 vai ter acesso exclusivo aos outtakes daquele episódio. Você escolhe que episódio você quer e você vai ter acesso exclusivo aos outtakes daquele episódio. Se por um acaso não tem outtakes, eu vou avisar ao fim de todo episódio se tem outtakes ou não. E falar assim, se você doar R$10 pedindo outtakes, você vai ter acesso ao feed dos outtakes para aquele episódio. Só que... Lembrando, pessoal, tudo isso é totalmente voluntário. Se quiser, se você acha que vale a pena doar,
beleza. Se você achar que não vale a pena doar, tudo bem. Exatamente. Tá? Você doa se você quiser, você tem dinheiro sobrando, se você acha que a gente vale alguma coisa. Você não é obrigado a doar. Não, como eu falei, tudo que precisa são 20 ouvintes, nossas centenas de ouvintes, tudo que precisa são 20 pagando esses R$20,11 que a gente paga o servidor. Agora, tem outra maneira também de você... E você pode doar outras quantidades também. Né? Só que não vai ter esses privilégios. Eu estou sugerindo R$20,11 porque as pessoas me perguntam quanto que eu quero. Beleza, então eu quero R$20,11 porque a gente está começando 2011. Em 2012 eu peço R$20,12. E se você não quiser ouvir esses outtakes, essas coisas que não foram para a gravação, para o episódio final, ou se por acaso não teve outtakes naquele mês, se você doar R$10, ou se você não quer que o seu nome, você doa os R$20,11, você não quer que o seu nome apareça na tela inicial, você pode escolher especificamente um podcast para você doar. Você fala assim, estou doando esse dinheiro aqui pro DMs Dirty Talk, porque eu quero que tenha mais DMs Dirty Talk. Eu estou doando esse... comprar a cachaça do mendigo. Não, eu vou colocar o seu nome como sponsor daquele episódio. Quero ser o sponsor, quero ser o patrocinador do próximo episódio do Holocast. Então eu vou avisar o Damian Rafael e o Dibor, que assim, esse próximo episódio de vocês, ele tá patrocinado por esse cara, ou por essa moça. Ou fale o nome deles aí. Porque a pessoa, você tá doando esse dinheiro pro seu nome, porque assim, como eu falei, se doa R$20,11, você não vai aparecer na tela inicial. Mas você não quer que apareça na tela inicial, você quer que seja falado no episódio. O próximo episódio da Terceira Terra, não vou falar. Esse episódio é um patrocínio, ou existe por causa... uma frase menos piega. Dedicar o episódio para você. Esse episódio existe graças a uma coisa menos piega, né, cara? É dedicado, né? Enfim, né? Esse episódio é uma... Como é que eles falam no começo de programa de TV? Esse programa é um oferecimento? Um oferecimento, nossa. Nós vamos falar que o programa é um oferecimento de você. Você fala assim, eu quero que o próximo episódio do Vozes, ou do Canal 2, ou da sessão de jogo, seja um oferecimento. A gente coloca o seu nome lá. Se você não quiser que o seu nome vá para a página, você escolhe. Eu vou doar R$20,11, vai para a página inicial ou vai para o episódio específico. E se você doar R$10, você vai ter acesso a o que não foi para o episódio final. Este episódio que você está ouvindo aqui, cara, 1/3 dele não foi para a gravação final, e você pode ouvir. Não são só erros de gravação, não. Vai ter erros de gravação, mas vai ter partes do assunto que eu tirei por questões de tempo. Porque eu não quero que o Vozes tenha 2 horas, como tinha antigamente. Eu quero que o Vozes fique nesse formato 45 minutos, por aí, sem estourar muito além disso. E conversas também paralelas que acabam sendo captadas. Com certeza. Às vezes não. A gente liga os microfones muito antes de começar a gravar, né? E o Voz de Fundo, geralmente eu mostro só um pedaço do Voz de Fundo. Põe 5 minutos do Voz de Fundo. A gente grava o Voz de Fundo por 20 minutos. Se a conversa rende, né? O negócio vai embora. Eu espero que esse formato faça sucesso. Vamos ver, é uma experiência. Vamos ver quanto eu consigo arrecadar. Se for um sucesso estrondoso, eu começo a pensar em outras coisas. Então é isso, agora vamos para o Voz de Fundo. Vozes da Terceira Terra. Então, Ivar, como é que foi o seu Réveillon? Pera um pouquinho, isso aqui tá... Não é hoje à noite. Vai ser, né, cara? Mas eu gosto só como é que foi meu Natal, sabe? Como é que foi o seu Natal? Passei o Natal jogando Castlevania 64. Nossa! Eu passei o Legacy of Darkness. Passei o Natal com a família da Luciana, e eles são bem católicos. A Luciana em si, ela é católica de cultura, sabe? Ela é da cultura católica. Ela não é praticante, não vai à igreja. Não. A irmã dela é daquelas que o padre falou, água parou, acredita em milagre, sarça ardente, essas coisas. Tá bom, a irmã dela já viu anjo, já viu sarça ardente como sinal divino. E a Luciana é daquela. Eu já vi isso tudo também, na televisão, sim. Tem uns canais que passam umas séries muito boas que aparecem tudo isso. History Channel. Nossa, velho. Era o Hitler Channel em 2009, 2010 foi o Apocalipse Channel, né, cara? Apocalipse Channel e Paranormal Channel. A família dela é bastante católica, nós somos numa missa. A família dela já entendeu que eu vou arrastado, entendeu? Então eu não tenho a menor vergonha de puxar um livrinho
No começo eu colocava, sabe aquelas capinhas de zíper, assim, parece que era uma bíblia. É um hipócrita mesmo, né? Eu acho morrer de... Então parece que eu tô rezando, né, cara? Hoje eu nem faço mais isso, não. Eu sento com o livro lá, abro o livro e leio mesmo. Não tenho vergonha, não. Eu só não faço o desaforo de pôr fone de ouvido, entendeu? Porque só as pessoas em volta que veem que eu tô fazendo outra coisa. A pessoa que tá longe acha que eu tô rezando lá, né? Mas assim, foi divertidíssimo. A gente foi numa festa porque ouvindo lá no seu audiobook As Aventuras do Drizzt, né? Não tem audiobook do Drizzt. Não tem? Não tem. Tem uns piratas amadores que o cara gravou e jogou, que o Salvatore odeia porque é super amador, assim. E ele fala, tira a qualidade do meu trabalho. Leva um gibi do Hellboy, alguma coisa desse jeito. E a gente passou lá num salãozinho que tem eu não sei esses nomes de parentes, assim. São os sogros da irmã da Luciana. Enfim, cara, é algum agregado. Uma coisa, parente, né? E a gente... Eles... parente. É o chamado in-laws. Que eles são dois aposentados e ela é dona do jornal local da cidade, a Comarca de Garça. Então tem um salãozinho lá que ela montou atrás da casa dela para essas festas assim. O Silvio Augusto é filho único, né? Então tem toda essa dedicação assim. E fomos pra lá e os meninos ganharam aí. Teve ceia, no outro dia aí tem o resto. Tipo assim, tem a ceia e no outro dia tem o almoço do que sobrou e de noite tem a janta do que sobrou. Tem a raba, né? E os meninos, os dois sobrinhos, eu levei o D&D porque, nossa, cara, se eu não levo o D&D, falta eu tomar uma mordida. Só que dessa vez a gente não jogou D&D porque eles ganharam um Wii. E a gente ficou jogando Wii Sports Resort. Nossa, que divertido. Eu sou o cara no arqueirismo. Não consegui vencer em mais nada. Boliche, então, nossa, não acertava a bola. Mas arqueirismo, eu ganhei de todo mundo. Eu nunca tinha jogado aquele jogo. Animal, cara. Não, o meu Natal foi o seguinte. A noite de Natal eu passei aqui na minha casa e tava jogando o Nintendo 64. Legacy of Darkness. Né? Matando um vampiro em Castlevania. E no dia seguinte eu fui pra cidade da minha namorada, que é Guaíra. É um fim de mundo aqui perto, fica mais ou menos 1 hora de tanto distância. E lá se enrolou um monte de família. As irmãs e irmãos do pai dela. Então, que é tradição na família dela. Então eu fui lá, como os meus pais estão viajando, que é a minha família do Sul. Então no final do ano os meus pais viajam para o Paraná e Rio Grande do Sul para verem as pessoas da família. Então realmente eu fui para trás. Mas fiz isso aí. Vamos descobrir só semana que vem como é que foi o nosso Réveillon, né? Pois é. Mas enfim, do que a gente tá falando? Eu ia contar. Trabalhar junto numa escola, né? E eu saí de lá por vários motivos. E parece que você tinha comentado do menino que trabalha lá. Verdade, eu ia contar isso aqui. Ainda bem que eu liguei o microfone. A gente tem que lembrar de ligar o microfone nessas horas. Eu cheguei lá, a última aula foi dia 18, por volta de, sei lá, foi a última aula. Só que no dia seguinte, na segunda-feira seguinte, a gente tinha que ir lá pra ver se não tinha alguma prova sem corrigir, porque tinha que fechar e dar os diplomas pros alunos, etc. E eu cheguei lá, e assim, a Yara, que era a dona da escola, pediu pra todo mundo ir de manhã. E eu achando que eu ia chegar lá, ia ter uma galera, né? Claro, né? Não vai ser. Pra corrigir prova, que coisa mais legal. Ela pediu pra ir de manhã pra fechar a escola para almoço e não abrir mais. Eu costumo acordar, como a Luciana sai pra trabalhar, ela trabalha aqui do lado, né? Ela sai pra trabalhar umas 15 para as 8. Eu acordo lá pelas 6h30, 6h45, deixo o café pronto e eu gosto de acordar cedo. Parece que você tem a sensação de que você está aproveitando melhor o dia. Dificilmente eu tenho aula antes das 8. Às vezes eu tenho uns malucos que aula às 7 horas da manhã. Inclusive a Ara vai cortar esses caras. Tinha um cara lá que estava querendo aula às 6h30 da manhã. Não, meu pai, essas coisas. A Ara vai começar a cortar esses caras, vai ser um ou outro, só que por causa do trabalho, no máximo 7 horas da manhã, se a aula for de 1 hora, que acaba às 8, o cara vai pro trabalho dele, que eu dava muita aula assim, mas agora parece ter menos. Então eu vou começar a correr e depois vou pra lá. Então, mantive o hábito. Na segunda-feira seguinte mantive esse hábito. Levantei cedo, fiz café, mandei a Luciana pro serviço, fui correr. Fiz tudo, né? Fiz um pipizinho. E aí fui pra lá. Deve ter chegado umas 8h30 por aí. E fiquei lá por mais ou menos 1 hora, enrolei bastante, fiquei batendo papo. Depois chegou o Marcelo, eu pedi uns endereços de marceneiro, que eles trocaram os móveis lá, eu queria o endereço, porque eu tô vendo um móvel pra cozinha do novo apartamento. E aí, só que eu cheguei, velho, e a menina tava com uma blusinha preta, com strass, assim, escrito, as letras assim, Porn Angel. Uau! E ela é bonita, não, viu? E você sabe... isso é uma questão de gosto, eu não acho, não. Ela trabalhava na mesa do lado dela, então... Mas ela tem cara de menina, não é meu tipo. Eu gosto de milf. Você curte milf, né? Mas assim, ela faz um estilo assim, morena gostosona, né? É verdade. Porque ela é alta, usa uns saltos gigantes, assim, peituda. Ela tem usa salto grande. Mas assim, ela realmente tem esse olhar meio... naive, meio ingênuo, né? Ela é meio ingênua assim. E ela tá fazendo o curso de inglês agora, que ela é secretária de um curso de inglês, e é muito engraçado. A gente fala bastante inglês, eu comecei a encher mais o saco dos professores. Tipo, galera, nós somos um curso de inglês, a gente tem que estar treinando inglês, vamos falar inglês entre a gente? Só que quando ela tá, especialmente porque o John, que é um professor lá, que não fala português, né, cara? Então, só que quando tá perto do Marcelo,
que é o marido da dona, que agora é meio contador lá também. Ou dela, a gente acaba falando português porque eles não entendem. Só que ela tava cursando inglês, só que ela começou ainda. E ela me aparece com essa camisa escrito Porn Angel. Eu falei assim, nossa, eu não vou contar agora, eu vou contar a hora que eu for embora. Sabe, segurei, cara. E na hora que eu tava indo embora, chega... Você deve dar um nome legal pro site, né, cara? Porn Angel. Fala com ela, cara. Vou fazer o próximo podcast, O Pornocast. E aí chega a Juliana, que é a atual coordenadora. Na hora que ela chega, ela olha, ela não disfarçou, cara. Não, mas a Juliana não disfarça. Ela olhou assim, sabe o que tá escrito na sua camiseta? Aí eu saí e falei assim, pois é, eu tava esperando eu sair pra contar pra ela. Ela falou assim, vocês gostaram? Porque a camisa que eu ganhei de fulano, não sei o quê. Eu falei... E a Juliana disse, não, tá escrito anjo pornográfico. Eu falei, pois é, tá escrito anjo do pornô, no seu peito. Ela olhou com uma cara, eu achei que faltou pouco pra ela não arrancar a camiseta e pôr fogo na hora. A cara que ela fez, de repente ela se sentiu nua. Nossa, eu tenho certeza que ela foi pra casa dele e pôs fogo na camiseta. Ela ficou com uma cara, e eu ainda falei e foi embora. E agora... Não, mas é que ela é uma moça que é de família, tudo. Ela é casada. É novinha, né? Tem 20 e poucos anos. Tem 30. Você tá brincando? Sério? Ah, mentira. Sério? Ela dorme no formal, né, cara? Putz, ela tem uma cara de menina. Não, mas porque tem um olho muito grande, ela tem então a expressão meio ingênua. E ela tem aquele jeitinho assim, isso aqui é de criança. Ela é uma personagem do Pesme, né, cara? Legais, mal completo. Muito bom.